a haver um sinal positivo de que o investimento aumenta em Portugal. Ainda não é suficiente e não podemos ser também ingênuos. Há um setor crucial para o desenvolvimento do país onde os resultados do investimento estão ainda muito aquém daquilo que seria desejável, que é o setor da construção civil e das obras públicas. As estatísticas valem o que valem, mas é possível demonstrar de que se não fosse o contributo tão negativo que a quebra do investimento na construção civil e nas obras públicas, continuadamente, nos últimos 2 anos, tem dado ao crescimento do produto, nós, com todos os outros setores e o comportamento de todos os outros setores, hoje já estaríamos a crescer mais do que a média comunitária. Dir-me-ão, bom, mas isso não nos contenta, naturalmente. Mas isso chama a atenção para a necessidade de que um setor que precisa de particularmente ser estimulado é exatamente o setor da construção civil e das obras públicas, por forma a que ele também possa acompanhar o sentido geral do investimento, de maneira a criar condições para que o crescimento do produto esteja em linha com o crescimento médio europeu. Mas isso também significa que não é possível olhar para o comportamento da economia portuguesa apenas à luz do comportamento negativo do setor da construção civil e das obras públicas. Isto é, se mesmo com esse comportamento negativo a economia portuguesa cresce 1,8% a 2%, é essa a nossa expectativa para este ano, isso significa que há muitos outros setores da economia que têm tido um bom comportamento e que têm estado a permitir o crescimento do produto interno bruto. Crescimento económico para criar emprego é fundamental e é, de alguma forma, por isso também que seremos julgados em outubro de 2009. E para criar esse ambiente de confiança, a circunstância dos resultados que temos obtido no controle do déficit das contas públicas é, de facto, um feito notável que há que realçar. E é legítimo ter a expectativa de que, antes do final deste ano, nós possamos cumprir os objetivos que assumimos junto da Comunidade Europeia, isto é, de estarmos com um déficit das contas públicas abaixo dos 3% do produto interno. Este objetivo significa que estamos num projeto europeu, que é um projeto exigente. O projeto da moeda única é um projeto que tem regras duras, que nós temos que saber respeitar, mas, naturalmente, é apenas uma das partes da realidade da nossa participação no projeto europeu. A outra parte, sei que também a debateram, tem a ver com o facto de Portugal ir beneficiar, nos próximos 7 anos, de um último quadro comunitário. Não direi que é o último, porque não é o último, mas, em termos de volume, é decisivamente um grande pacote de investimento público e privado, alavancado por 19 mil milhões de euros de fundos comunitários, que têm que ser utilizados com grande parcimónia e com grande sentido futuro. Este é um debate que a sociedade portuguesa não pode omitir, na medida em que algumas das utilizações dos fundos comunitários, dos quadros comunitários anteriores, não se dirigiram exatamente àqueles objetivos que permitissem fazer desse investimento um investimento reprodutivo e sustentado no tempo. E nesse contexto, este novo quadro comunitário de apoio vai exigir uma grande seletividade e um grande rigor e um critério fundamental na aplicação dos fundos comunitários, no sentido de proporcionar o crescimento económico sustentado do país nas próximas décadas. Este é o primeiro bloco, o bloco da competitividade, ao serviço do qual está o controle das contas públicas. O segundo grande bloco é o bloco da qualificação dos portugueses. Este bloco é um bloco decisivo. Eu lembro, quando fui comissário, de debater na Comissão Europeia os números sobre Portugal. E os números sobre Portugal eram sempre números profundamente contrastantes. Alguns números embaraçosos e outros, há que dizê-lo, envergonhantes. Ser o país da Europa com a mais alta taxa de abandono escolar é uma vergonha. Não vale a pena poupar nas palavras. É uma vergonha. Ao mesmo tempo, éramos o país onde havia mais telemóveis per capita.
10 milhões de telemóveis para um país de 10 milhões de habitantes. Ora, e este tipo de contrastes, estes hábitos que resultam nestes contrastes, que nós temos decisivamente de mudar. E é isso que está a ser feito na reforma no sistema educativo, na reforma no funcionamento das escolas e em programas, como por exemplo o programa Novas Oportunidades, cujo objetivo é permitir dar uma nova oportunidade àqueles que, não tendo completado a sua qualificação pessoal, podem e devem ser incentivados a completar a sua formação pessoal. Na cultura comum portuguesa, a ideia de voltar à escola na idade proveta que eu tenho, 50 anos, é uma ideia provavelmente muito absurda. Mas não é nada absurda. É a coisa mais natural da vida no mundo em que hoje vivemos. Andamos sempre a voltar à escola. Temos que andar sempre a reaprender e a voltar a aprender. E este é o grande sentido do programa Novas Oportunidades e da orientação política que este governo imprimiu no sentido exatamente de criar condições para que as pessoas apostem na sua qualificação profissional. E não é só uma questão de qualificação académica ou de qualificação profissional. É que sem pessoas qualificadas não é possível apostarmos numa estratégia de crescimento económico que se baseie na criação de postos de trabalho duráveis, duradouros, permanentes e com melhor remuneração salarial. Uma coisa está ligada à outra. A questão no mundo competitivo global, a questão da remuneração do trabalho está intimamente ligada à qualidade do trabalho, às qualificações dos trabalhadores e à capacidade que temos de incorporar nos produtos e nos serviços essas mesmas qualificações, valorizando-os na concorrência global e, consequentemente, permitindo uma melhor retribuição para os trabalhadores. E é este dilema que nós temos que resolver e temos pouco tempo para resolver. Porque o modelo dos salários baratos, que nos permitia competir, é um modelo inviável. Em muitos setores, hoje, a lógica da corrida para o fundo dos salários é insustentável. Nunca conseguiremos concorrer com os salários baixos chineses ou indianos. E não pensem que estou a falar de produtos clássicos e tradicionais. Não pensem que estou a falar do têxtil. Não, não. Cada vez mais, essa concorrência será dirigida para setores de alta qualificação e tecnologia. Nós teremos, dentro de 10 anos, os carros chineses a circular nas ruas europeias. E, portanto, não pensem que isto é algo que perturba apenas 2 ou 3 setores, aliás, particularmente sensíveis aqui na zona do Norte, como o têxtil ou o calçado. Não, 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 não. O problema das qualificações incorporadas nos produtos tem tanto a ver com produtos tradicionais, como tem a ver com produtos de alta tecnologia ou com serviços de grande sofisticação. A batalha das qualificações é a batalha fundamental. E é aqui que, por exemplo, nós temos que aprender com os nossos próprios erros. A Finlândia é um país de 5 milhões de habitantes, que aderiu à União Europeia 10 anos depois da nossa adesão. Nem 1 cêntimo de fundos comunitários foi investido em infraestruturas. Todos os fundos comunitários da Finlândia foram exatamente para a qualificação dos trabalhadores e qualificação das pessoas. Podíamos ter feito isto? Não. Sejamos honestos. Porque a base de partida portuguesa era substancialmente diferente da base de partida finlandesa. Justificou-se o investimento infraestrutural que fizemos durante estes 20 anos? Em muitos casos, justificou-se. Só que há que sermos claros agora. O investimento em infraestruturas vai continuar, mas tem que ser um investimento em infraestruturas claramente dirigido para aquelas infraestruturas que têm efetivamente um efeito propulsor do crescimento económico. Menos piscinas olímpicas. Peço desculpa. Menos rotundas. Menos pavilhões de ginásio desportivos. Mas, decididamente, mais investimento em banda larga, mais investimento em computadores, como aqueles que estão agora a ser distribuídos neste programa que o Governo lançou, mais investimento na melhoria de alguns equipamentos sociais, a começar pelas escolas, porque
sem um ambiente saudável numa escola, as pessoas não têm a motivação para aprender. E este é o segundo bloco, o bloco das qualificações das pessoas. E há um terceiro bloco, que é uma nova geração de políticas sociais. A questão das políticas sociais é uma questão particularmente importante. Porque, por muito que digam que nós somos liberais, o Bloco de Esquerda hoje diz que somos neoliberais, enfim, pelo menos reconhece que somos um bocadinho mais modernos, os liberais clássicos, coisa que eu, aliás, não reconheço ao Bloco de Esquerda. Esses sim é que cada vez mais me parecem pré-modernos, mas enfim.